Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui do canal do Portal VGV e hoje a gente está iniciando um novo quadro que se chama Incorporadora Acima da Média. Nesse quadro, a gente quer trazer algumas histórias, alguns conceitos, conteúdos para auxiliar você que é incorporador a construir uma operação que se destaca no mercado, seja do ponto de vista de marketing, de vendas, de produto, de obra, enfim. A cada semana nós traremos aqui um convidado para poder falar alguma coisa que vai levar luz para a sua operação e fazer com que a sua empresa se destaque. E para marcar a estreia desse novo quadro, nada mais justo do que começar também com a estruturação do negócio imobiliário. Como todo negócio imobiliário começa na estruturação financeira, a gente trouxe aqui uma grande autoridade do assunto, que é a Carolina Castilho, que é a CEO e fundadora da Capital Building, para poder falar um pouquinho para a gente sobre isso. Carol, obrigado por aceitar o convite. Queria que você começasse aí se apresentando para o pessoal. Obrigada, Bruno, pelo convite, por estar na estreia dessa série de lives, de reuniões, de entrevistas. É uma honra estar aqui e poder compartilhar um pouco dessa experiência com os incorporadores, trazer luz a essa difícil etapa que é a parte financeira. Legal. Carol, se apresenta aí para o pessoal. Quem que é a Carolina Castilho, de onde ela vem, qual que é a experiência que ela tem no mercado? Bom, a Carol, ela vem de São Paulo, nasceu em São Paulo. Eu acabei me formando em administração de empresas. Meu primeiro emprego foi em banco, né? Foi no Banco HSBC. E eu brinco que eu falo que foi sorte ou destino do mercado imobiliário encontrar com o financeiro bem nesse início de carreira. Porque logo em 2004 eu comecei a fazer plano empresário pelo banco, financiando as incorporadoras, desde aquela época, antes dos IPOs, e depois eu acabei me especializando nesse segmento. Então, mesmo depois do banco, eu passei por empresas do setor financeiro ligado ao imobiliário, sempre com crédito ou investimento para o setor, para os incorporadores e desenvolvedores imobiliários. Legal. Eu gosto de acrescentar que no período que eu trabalhei na securitizadora, eu fiz todo tipo de operação, né? Então, o nosso foco aqui é o residencial, né? Loteamento, condomínios de prédio, casas, mas eu fiz muitas operações, analisei muitas operações de galpões logísticos, hotelaria, multipropriedade. Então, eu digo que assim, tem um MBA aí de estruturações financeiras em negócios imobiliários de forma geral. Legal, muito bom, Carol. Ao longo do papo aqui a gente vai ter oportunidade de explorar um pouquinho cada uma dessas áreas e a gente conta muito com a sua experiência e com a sua visão para ajudar a elucidar alguns temas aqui. Eu queria até começar falando de uma coisa que particularmente me incomoda um pouco no mercado imobiliário, é que quando a gente fala de investidores na incorporação imobiliária de uma forma geral, é um mercado que ele ainda é visto de uma maneira muito pouco profissional. Às vezes a gente fala em investimento imobiliário, investimento na incorporação imobiliária. Às vezes o incorporador tem aquela visão do investidor de varejo que vai comprar uma unidade lá no final e ele não pensa no investimento imobiliário desde a sua estruturação, desde a sua origem. A gente tem uma série de bons incorporadores no Brasil que tem ótimos terrenos, muito bem localizados. Ele não tem o capital para desenvolver todo aquele projeto e às vezes fica adiando aquilo, esperando um dia ter uma estrutura, ao passo que ele poderia acessar talvez um fundo, acessar ali um capital para poder desenvolver esse projeto, né? Eu queria começar perguntando assim a sua visão, né? O que você acha disso? Você acha que tem oportunidade para esses incorporadores no Brasil, de uma forma geral, acessar recursos e viabilizar os seus projetos? Excelente pergunta para a gente começar, porque o que acontece? Eu falo isso muito para os meus clientes, né? Que o investidor, a palavra investidor é uma palavra muito ampla e ela pode estar envolvida em qualquer etapa da incorporação e ela pode ser desde da mais simples, que é você chamando o teu primo para investir no teu empreendimento, ou você acessando um investidor internacional, por exemplo. Então, assim, você tem uma linha de aprendizado e uma diversificação de investidores, que quando você fala investidor, quem é investidor? No final, eu sempre gosto de pontuar que investidor é quem vai colocar dinheiro no seu projeto, de qualquer forma. Quem é o seu investidor? Só que para cada um deles vai haver uma preparação,
você tem que ter algo para mostrar, algo para convencer, algum diferencial, e é aí que entra essa parte da questão financeira. Até a gente estava conversando um pouquinho antes de começar a gravar, e é muito interessante, porque o mercado imobiliário ele é extremamente acessível. Os incorporadores, quem quer incorporar, quem quer começar construindo uma casa para vender, ele consegue, porque ele não tem uma barreira de entrada muito alta, né? Ele pode encontrar um terreno em permuta, consegue fazer uma parceria, só que o desafio é o financeiro. E é aí que todo mundo esbarra e eles realmente contam muito com a sorte, com outros atributos, e aí é o momento que os problemas começam a aparecer. Interessante você falar isso, né? E pensando do outro lado, né? De um lado a gente tem incorporadores que têm bons terrenos ou a possibilidade de se fechar parcerias para fazer alguma coisa interessante. E do outro lado, pensando na parte dos investidores, os fundos, né, os grandes investidores, eles estão de olho nesses incorporadores, eles querem participar desses projetos, né? Para onde que esses fundos estão olhando assim? Existe de fato uma oportunidade? Existe de fato uma oportunidade, e aí eu vou até dar um passo para trás para contextualizar o que o mercado de capitais espera. Parece ser uma conversa muito adiantada para quem está nos assistindo, mas eu vou contextualizar, né? O incorporador que quer começar a construir, que quer começar a desenvolver, ele toma a decisão do projeto que ele vai desenvolver pensando no funding que ele vai começar, que ele vai conseguir ter acesso. Então, o que a maioria faz? Pensa no produto caixa econômica, pensa num produto econômico. Por quê? Porque na mente dele, o único acesso ao dinheiro que ele vai ter, o mais fácil, é o do banco, da caixa econômica. Aí ele começa essa jornada, aí que ele vai começar a pensar em outros bancos e tudo mais. E aí entra a sequência desse racional. O dinheiro da caixa econômica para esse segmento popular, ele é limitado. Embora né, o governo e os bancos façam uma grande ginástica para estar recuperando esse valor e tentando aumentar, ele é uma tendência natural que o mercado de capitais assuma isso. Por quê? Porque os investidores, os poupadores, eu falo, não é nem investidores, os poupadores, eles estão tendo mais acesso a conhecimento, eles percebem que a aplicação em poupança não é a melhor opção, ele vai ter opções tão seguras quanto em outros ambientes de investimento, e é uma tendência que esse dinheiro subsidiado vá minguando ao longo dos anos, né? Então essa é uma conversa velha, né, que eu até te contei antes, coisa de há 10 anos nós discutimos o fim dessa poupança. Então, é uma tendência natural que o mercado de capitais vá assumir isso. Em vários outros países, o mercado de capitais é o grande líder e fomentador do mercado imobiliário, né? É óbvio que a gente, dentro do nosso país, temos as nossas dificuldades, né? Porque taxa de juros, inflação e tal, é o que mais atrapalha, mas há muito dinheiro, há muito investidor, porque ali é o livre mercado. Eu querendo investir no setor imobiliário, via fundos, os fundos precisam aplicar dinheiro em projetos e em financiamentos. Interessante, né? Porque enquanto a gente fala no momento como atual, por exemplo, de escassez de recursos, em SBPE, em algumas linhas específicas, no mercado de capitais, como você falou, isso é livre, é uma livre demanda. A todo momento você tem investidores, você tem tomadores, então você consegue fazer esse casamento melhor, né? Exatamente. E aí, voltando para a pergunta que você fez sobre quem está começando, então o incorporador acaba querendo desenvolver um produto econômico para ter esse dinheiro, né? É que nem pegar o fruto mais baixo da árvore, né? Qual que é o mais fácil de eu conseguir captar, né? Se eu precisar de um dinheiro profissional. E na verdade não é tão simples assim, né? A experiência que a gente tem de incorporadores que acessam o recurso da Caixa falam que é moroso, é demorado, o produto ele é ali mais engessado, realmente ele tem um benefício porque é uma pouca exposição de capital. Então, mas assim, tem incorporadores que têm vocação para fazer alto padrão. E aí, como que ele então vai acessar esse bolso, esse dinheiro?
É interessante você chegar nesse ponto, né? Porque de fato, Caixa Econômica, até pela característica e a função social do banco, vamos dizer assim, Uhum, né? Por mais que ela participe do mercado como um todo, de todos os padrões, mas o forte mesmo é de fato a habitação econômica, né? São os imóveis populares, né? E a gente tem um mercado tão grande no Brasil para todos os nichos de mercado, para todos os segmentos, né? Que demandam realmente recursos para fazer projetos de médio padrão, de alto uhum, padrão, eventualmente projetos de segunda residência, imóveis de veraneio, enfim, uma série de características de imóveis que aí a captação para esses projetos nem sempre ela é fácil com os bancos, nem sempre ela é fácil com perfeito. esse caminho mais óbvio, né? O incorporador que tem, por exemplo, áreas litorâneas, tem bons terrenos, quer fazer um destino de férias, quer criar uma nova centralidade, o mercado de capitais ele acaba sendo uma boa alternativa, né? Normalmente ele acaba sendo a única É alternativa. verdade. E uma coisa interessante que eu digo assim, existem muitas vantagens do cliente, do incorporador acessar o mercado de capitais. Eu sei que uma, é uma questão de mentalidade, eu acho que é mentalidade, de crenças e de coisas que a gente devia ouvir quando criança que impedem o incorporador de dar esse passo, de querer se preparar para acessar esse mercado, né? Banco, toma cuidado, esses fundos, esses investidores e tal. Então, se você limpar essa parte, essa crença de que não é para você e que você não vai conseguir dialogar com eles, a ideia, e aí uma das crenças que eu quebro muito dos meus clientes é os fundos vão ser muito mais acessíveis, vou falar até para o pessoal olhar, os fundos vão ser muito mais acessíveis do que os bancos para quem está começando. E por que eu estou te falando isso? Primeiro, eles não têm uma operação, uma única operação, uma operação engessada, né? Os fundos eles se adaptam ao produto do teu cliente. Então, o investidor, o fundo, ele tem uma regra de investimento. Dentro daquele escopo do que ele pode investir, ele vai entender o teu projeto, as características do seu projeto, do que você desenvolveu, e ele vai montar uma estrutura de dívida, ou equity, dependendo do apetite desse investidor, de acordo com aquilo que você está desenvolvendo. Então, eu falo que assim, as operações são tailor-made, né? Não é assim, se você cair no banco, é o produto de prateleira que está lá. Uma outra vantagem é que ele analisa o teu futuro, ele quer saber a sua projeção, como que você vai crescer nos próximos anos. Então, é muito, assim, eu, pelo menos por experiência, trabalhei com o primeiro financiamento foi via fundos. Banco gosta de olhar passado, fundo gosta de olhar futuro. Então, esse, para mim, são os dois principais motivos pelos quais eu acho que as empresas deveriam se preocupar em olhar para esse mercado. Interessante. Bancos Que gostam de olhar passado e os fundos gostam de olhar o futuro, né? Bem, é, bem forte essa frase, bem impactante e acho que gera muita reflexão. Agora, Carol, uma pergunta que muitos incorporadores se fazem, né, que já estão minimamente convencidos a acessar o mercado de capitais, já estão com essa vontade, né, de uhum. conhecer um pouquinho mais de detalhe, né? Qual que é o primeiro passo? Como que eles podem fazer para acessar os fundos, né? Qual que é a sequência correta dos acontecimentos? Mas antes de você responder, queria aproveitar e pedir para quem está assistindo a gente se inscrever no canal, dar um like aqui nesse vídeo, porque isso ajuda para que o nosso conteúdo ele chegue mais longe. Aproveita para recomendar esse vídeo para algum incorporador ou para o teu sócio em alguma SPE, algum projeto que você está fazendo agora, para que ele possa entender um pouquinho mais desse cenário. E te convido também para participar do nosso treinamento que acontece eventualmente aqui na nossa sede na Avenida Paulista, que se chama VGV Max, onde a gente ensina durante um dia inteiro o passo a passo para que você possa fazer um lançamento imobiliário de sucesso, desde a estruturação do produto até as estratégias de marketing e vendas. O link está na descrição aqui desse vídeo. Agora, Carol, como que faz para os incorporadores acessarem os fundos? Olha, eu não existe um momento, lógico, existe um momento mais propício, que é quando efetivamente o projeto já está lançado, porque a grande maioria dos fundos, principalmente que investem em dívida, né, financiamento, eles querem entender o desempenho de vendas para saber se o projeto é viável do ponto de vista econômico de vendas. Por que isso?
porque a gente sabe, né, que vendas é o Grande nome, termômetro. é o resumo de tudo, é onde vão vir o resultado do incorporador, o resultado do investidor, a felicidade e a entrega dos clientes compradores. Então, assim, todos os envolvidos, né, os stakeholders desse organismo vão ser remunerados através das vendas. Então, as vendas é tudo, mas assim, precisa estar 100% vendido? Não. Então, calma, vamos seguir essa régua, né? Para você chegar e decidir, olha, eu quero um financiamento via fundos, um pouco antes do lançamento ou ali naquela fase inicial de lançamento, eu acho que já é um momento interessante para começarem as conversas. Por quê? Porque nesse momento você vai mapear os fundos que têm apetite para entrar logo no início de obra, com projetos mais recentes, mapear os fundos que têm apetite de fazer investimento em empreendimentos residenciais. Então, assim, tem uma série de quesitos. Os fundos, eles recebem uma infinidade de operações diariamente para analisar. E para você não perder o timing do momento adequado, que você realmente vai precisar de funding, de dinheiro para executar, o ideal é que você comece com uma certa antecedência, tá? Então, olhar como é que foi o lançamento, aquele primeiro 2 meses de venda, eu acho que muda o jogo e é por isso que eu estou aqui, inclusive, porque, né, existe uma sinergia muito grande de trabalho entre esses resultados de vendas e o acesso que o fundo vai fornecer para esse cliente. E aí, parece assim, nossa, Carol, mas aí é só vendas? Não, as vendas, elas demonstram, porque assim, o fundo, ele não é o desenvolvedor. Ele não está ali para criticar ou opinar a respeito do produto que você quis desenvolver ou sobre o que você quis, o que você estava imaginando naquele empreendimento. Ele vai olhar se a tese de investimento dele faz jus ao risco que o dinheiro que ele está gerenciando ali pode correr, aquele risco, e se a taxa que ele vai pedir pela tua operação está alinhada com esse risco. Então, é uma operação financeira, Ele não está lá para criticar ou julgar o seu empreendimento, mas é óbvio que vendas saudáveis no lançamento já vão dar o tom de como vai se comportar a operação ao longo do tempo. Você falou uma coisa que eu achei muito interessante, que assim, os fundos eles recebem muitas operações todos os dias, então eles têm muitas coisas para avaliar. E uma coisa que é mandatório muitas vezes no mercado é o timing. Às vezes, se você perde uma boa janela de vendas, uma janela de captação, às vezes para você conseguir isso de novo, às vezes a situação não é tão simples, né? Nesse contexto, quais são os maiores erros assim que geralmente as incorporadoras cometem ao acessar um fundo, ao tentar acessar um fundo, né? E como que elas poderiam mitigar isso? Perfeito. O que eu percebi ao longo dos meus últimos anos trabalhando como head de negócios imobiliários dentro de uma gestora, né? Eu era a pessoa que chegou a receber em 2022, começo de 23, cheguei a receber 20 operações por semana. Tinha 2 analistas e mesmo assim era uma loucura, né? E eu negava muitas operações, mas negava muitas mesmo, né? Então o nível de aproveitamento dessas operações é muito baixo. E aí eu fui me perguntar por que é muito baixo, o que a gente sempre negava, o que faz uma operação te brilhar os olhos de um gestor numa primeira olhada para depois ele querer se aprofundar. Então acho que a tua pergunta é muito pertinente e tem a ver muito com o propósito de por que a Capital Building nasceu. Porque ela nasceu justamente falando assim, olha, deixa eu contar para você, incorporador, o que você pode estar fazendo de errado, porque na hora que você precisar de funding, você vai bater na porta de um investidor e provavelmente você vai ser negado. E aí envolvem outras questões. Então, vendas, quando você chega nessa etapa das vendas, o incorporador precisou correr 1 ano, 2 anos antes, encontrando uma área, fazendo a viabilidade, estudo de vocação, aprovação, lançamento. Então, assim, de repente, da forma como ele nasceu o negócio, na hora que ele chegar no fundo, alguma coisa na originação do negócio vai ser ou não, e ele não tem como voltar atrás.
Então, eu falo que tem uma questão é, muito profunda, assim, de querer realmente ajudar o incorporador a dar todo esse mapa e ele fazer com que ele tenha o sim do investidor. Mas os maiores erros, tá, que você perguntou se eu pudesse, assim, dizer, primeiro, normalmente eles chegam para pedir quando eles já estão sem recurso. E isso é algo que está totalmente alinhado com a falta de planejamento. Então, por exemplo, ele achou que ele ia conseguir bancar a obra com a carteira de vendas. Ele não desenhou nenhum cenário pessimista. Então, ele começa a ficar sem recurso, a obra começa a atrasar e ele resolve buscar dinheiro com o projeto já com distratos, já com uma situação estressada dentro da obra dele. Um outro ponto que era também muito crítico era a viabilidade financeira. Então, nós, né, eu na época, quando ia analisar uma operação, a primeira coisa que eu fazia era a minha conta de padaria. Eu sei que o incorporador faz a conta de padaria dele, mas eu tinha a minha. A minha conta de padaria, eu olhava se a operação fazia sentido do ponto de vista de margem e garantia para aguentar o risco que eu estaria correndo investindo naquele projeto. E normalmente, erros na estruturação e no fechamento da permuta inviabilizavam. Então, quando você excluía aquela receita da permuta, e aí foi onde eu tive mais um estalo, né? O incorporador, ele não pode chegar para se preparar para acessar fundos ou bancos na hora que ele já está com o produto muito maduro. É desde o início essa preparação. Existe algo na construção do negócio que pode fazer ele chegar na hora H e não ter recurso. Então, seria a estruturação, a negociação da área. E também, essa talvez, assim, acho que é um pouco mais para frente, né? Logo que se eu gostei dos números, normalmente algum ponto jurídico faria inviabilizar o projeto. É um mito, né? Eu acredito que seja um mito. Eu vou até aproveitar a oportunidade para talvez desfazer esse mito, mas que muitas pessoas têm, é que tem que ser grande para acessar o mercado de capitais. Ah, os investidores só botam dinheiro nas grandes incorporadoras. Isso não é para quem é pequeno. Eu estou numa cidade do interior, eles nunca vão apoiar uma operação que eu estou fazendo, né? Isso de fato existe ou não? O mercado de capitais hoje ele está democrático, ele está aberto para qualquer empresa? Eu acho que ele já, assim, nos últimos anos, né, ele já se democratizou bastante. Ele está mais amplo, mais ofertado para os clientes, mas os fundos cresceram muito também. Fundos muito grandes de patrimônio, eu digo, eles acabam selecionando operações maiores por uma questão de bolso, né? Então, assim, se ele tem 500 milhões para investir por mês, ele não pode ficar escolhendo operação de 5 milhões porque ele não tem como bancar a estrutura dele com operações pequenas. Mas, como eu falei, o mercado ele democratizou bastante. Hoje existem fundos mais acessíveis e outras estruturas que, na verdade, não só fundos. A gente fala fundos de uma forma meio ampla, mas existem muitas casas de crédito que possibilitam esse funding para pequenos incorporadores, sim. Legal, acho que isso é importante, especialmente para a nossa audiência, porque a nossa audiência ela é composta muito de incorporadores médios, né? Incorporadores que são considerados grandes nos seus mercados, são líderes em cada uma dessas regiões, mas se você for comparar com big players da incorporação imobiliária de uma forma geral, muitas vezes eles acabam se considerando pequenininhos, mas que hoje são empresas robustas, que têm um bom faturamento, que têm um bom VGV, que conseguem de fato gerar um volume interessante de negócios. É engraçado que você comentou deles acharem que o fundo não é para eles, né? Realmente. Mas essa é uma crença, né? Essa é uma crença. Mas ao mesmo tempo, quando eles olham os grandes players, você percebe que os grandes players não são só, não tomam recursos só em banco. Existe uma estratégia por trás disso. Então, operações de financiamento acabam fazendo com o banco, porque eles conseguem, às vezes, um funding ali subsidiado e tal, mas em fundos eles conseguem acessar outros bolsos para outras estratégias de crescimento. Então, eu falo que da mesma forma que eles têm preconceito de acessar o fundo, tem muitos que têm o preconceito de acessar
o mercado como um todo, achando que tem que ser uma coisa ou outra. Ah, não, eu já faço operação com a Caixa, não preciso ter acesso aos fundos. É aí que as empresas podem ter problema, porque no dia que ela fala, olha, hoje agora eu estou sem dinheiro até março, o que você vai fazer? Né? Então, inclusive dentro da Capital Building, uma das nossas metas, né, é não deixar o cliente sair do nosso ecossistema sem ele ter convicção do cardápio e de opções que ele tem de bolsos para acessar e ser independente. Ou seja, ele ainda consegue se colocar numa situação que ele ainda pode escolher de fato qual fundo que vai colocar, que vai aportar recursos. Ele vai entender quais as opções que ele tem de funding, de captar recursos, para ultrapassar essa fase desafiadora da incorporação e escolher o que faz mais sentido para ele. Tanto do ponto de vista do momento do empreendimento dele, né? Porque a gente sabe que eu falo assim, que existem 2 grandes blocos dentro da incorporação. Tudo o que acontece antes do registro de incorporação e tudo o que acontece depois do registro de incorporação. E aí você tem uma série de opções para cada bloco de necessidade de capital que ele vai enfrentar. Interessante. Bom, se você estiver gostando desse papo, aproveita para deixar um like aqui nesse vídeo. E uma informação importante que a gente acabou não mencionando, né? A Carol citou que dentro do ecossistema da Capital Building, ela não deixa a pessoa, o incorporador sair sem ter noção desse cardápio, vamos dizer assim, de potenciais aí fundos de investimento. E a Carol, ela é uma grande mentora de incorporadores que estão querendo acessar esse mercado de capitais. Ela tem uma mentoria própria. Muitos dos nossos clientes que nós atendemos aqui no Grupo VGV, na parte de consultoria que nós temos para incorporadoras, onde nós fazemos lançamentos a nível Brasil, a Carol hoje é a mentora desses empresários, é a mentora desses profissionais. Sim. E eu recebi um feedback há pouco tempo, né, de um cliente em comum que a gente tem, e ele foi muito preciso em falar o quanto que você ajudou em encurtar o caminho dele, né? Ele falou, eu não contratei uma mentoria, eu comprei tempo, né? Então ele conseguiu avançar muitos anos porque não só auxiliou para acessar o mercado de capitais, mas auxiliou em uma série de processos até contábeis e administrativos que ele não estava se atentando na empresa e tornou a operação mais madura, a operação mais profissional. Então, se você tiver interesse em conhecer um pouco mais do trabalho da Carol, vou deixar também na descrição desse vídeo aqui os contatos dela e se você quiser também pode aproveitar para fazer um merchan. Eu gosto de falar que qual que é a maior questão desses incorporadores? É achar que para ele acessar esse mercado profissional, ele tem que ter uma incorporadora grande, ele tem que ter muitos funcionários, ele tem que ter uma estrutura muito robusta. E dentro da mentoria, a gente ajuda o incorporador a estruturar a empresa dele com prestadores de serviços estratégicos, que ele vai conseguir ter aquele nível de governança mínimo necessário para ele ser bem visto pelos investidores de uma forma geral. Então, ele entra com uma mentalidade de quem pode pôr dinheiro no meu projeto, mas ele sai com muito além disso, porque ele sai com a operação dele estruturada, ele sai com um mapa para enquadrar os empreendimentos dele de uma forma que os investidores gostem e queiram investir no projeto dele, um business plan, enfim, tudo que ele precisa para atrair e escolher dentro do cardápio quem que ele vai querer para o lado dele. Legal. Bom, Carol, para a gente finalizar esse papo aqui, queria beber um pouquinho dessa fonte tão rica de conhecimento e conteúdo também e queria entender um pouquinho da sua visão para esse momento geral que a gente está passando, o momento econômico, o Brasil. A gente sabe que é um país que tem muitos altos e baixos, né? Mas como que você enxerga o futuro da incorporação imobiliária e a captação de recursos dentro desse contexto atual que a gente tem, né? Muitos incorporadores às vezes ficam inseguros de vou lançar, não vou lançar, será que eu vou conseguir viabilizar o meu projeto, né? O que você diria desse cenário e que conselho que você poderia dar para um incorporador que está querendo botar um projeto na rua nesse ano? Eu acho que o incorporador que quer virar um incorporador, que não é vamos dizer assim, não é um aventureiro, mas assim, quer fazer um projeto, vou construir 2, 3 casinhas e vou ficar, tudo bem, não tem problema nenhum, mas assim, se ele quer crescer mesmo, lançar um prédio, um condomínio de lotes, um condomínio de casas, ele com
com uma estratégia simples, ele consegue se estruturar e ele consegue acessar o mercado. O que eu acho que vai acontecer nos próximos anos, e eu acho que o momento que nós estamos vivendo hoje vai servir de catalisador para isso, é que cada vez mais os incorporadores que querem crescer vão entender que eles precisam ter opções, tá? Tem muita empresa que eu converso, ontem eu fiz um call com um grande incorporador de Balneário Camboriú, desses grandes mesmo, que vão lançar esses projetos grandes, e ele falou assim, Carol, eu estou ali com 100, 200 milhões em tal lugar, que era um fundo, mas assim, só de reserva, vai que... Eu achei impressionante, porque a gente olha aquele mercado pujante, multibilionário, em que a gente acredita que eles estão ali, mas não, eles estão se resguardando. Por que o pequeno, por que quem está começando não vai se resguardar? Então eu brinco que a mentoria é um seguro de vida, porque o prejuízo no mercado imobiliário ele é muito alto. Então ter planejamento, ter essas opções, esse cardápio é muito relevante. E aí para complementar, eu vejo que, por que ele é um catalisador esse momento para o nosso mercado? Porque o incorporador vai se conscientizar mais ainda que o mercado de capitais é a saída para ele. Ficar esperando o relacionamento, o gerente do banco entender qual que é o histórico dele. É óbvio que os fundos querem saber de onde você veio, não é que, não vou entender a tua história. Só que eles estão muito mais propensos, eles têm muito dinheiro para investir. Essa que é a questão. Eles precisam entender a tua história porque eles têm capital para colocar. Legal, Carol. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por esse papo. Você, além de ser uma profissional brilhante, é uma super parceira nossa, porque enquanto você auxilia os incorporadores, que são os nossos clientes, a continuarem viabilizando seus projetos, você indiretamente está contribuindo aqui para o nosso negócio e, acima de tudo, para o nosso mercado, né? Eu sei que não é fácil conseguir essa agenda contigo, é um tempo extremamente valioso. Foram meses tentando marcar aqui essa conversa, mas finalmente ela aconteceu. Obrigado por você ter dado essa disponibilidade de tempo para a gente. E para você que está acompanhando, que gostou desse papo, aproveita para se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. Se você é um incorporador e quer tornar a sua incorporadora acima da média, te convido também a conhecer todas as soluções do Grupo VGV, onde a gente está muito pronto e disposto a auxiliar você a ter uma operação que realmente vai se destacar no seu mercado. Obrigado, Carol. Bruno, muito obrigada. É uma oportunidade muito boa de eu estar falando com os incorporadores, de você dar essa janela para a gente passar o nosso recado e passar a nossa mensagem. Mas eu queria dar mais um recadinho, né, que eu esqueci de falar e que é muito importante. A Capital Building também capta recursos, né, por favor. Então, extremamente importante. É a principal, né? Então, a Capital Building faz um trabalho de assessoria para esses incorporadores, né? Como o Bruno falou, esse nosso cliente em comum tá lá longe no Nordeste e tá aqui fazendo os fundos brigarem por ele. Muito bom. Valeu, Carol. Obrigado pela audiência e te convido a continuar assistindo esses vídeos aqui na sequência na tela. Um abraço.